O TotalRP ele é um produto que foi desenvolvido para trabalhar em navegador. Os navegadores eles têm alguns recursos que ajudam o usuário na hora de ele trabalhar algumas informações. Um desses recursos é a impressão. Por exemplo, se o nosso sistema ele não permite uma impressão em PDF e o cliente precisa de uma impressão em PDF ou em imagem, ele pode recorrer a alguns recursos, né, que o próprio navegador oferece. O primeiro e o mais simples deles é simplesmente o imprimir. Então basta ir nos três pontinhos do navegador, se for no Chrome, apertar o imprimir. E automaticamente a visualização vai aparecer. Quando a gente faz a impressão padrão, ele deixa os gráficos, a parte azul, os botões laterais, ele deixa em segundo plano e deixa em primeiro plano as informações. Tá? Sendo assim, nós podemos modificar essas questões. Vamos colocar aqui um período maior para mostrar agora com dados. Então aqui a gente tem um volume de dados. Novamente, vou nos três pontinhos, aperto imprimir e tenho aqui várias opções que nós vamos explorar. A primeira delas é em relação a salvar o destino como PDF. Posso mandar direto para a impressora, posso salvar no Drive, né? E tem mais opções dependendo do cliente, das impressoras que ele tem instalado. Também eu posso dizer, não, eu quero ver isso aqui no formato paisagem. Então automaticamente ele vai mudar o formato. E olha que ficou um relatório bem legal, né? Também eu tenho mais definições, opções. Eu posso dizer o tamanho do papel. Geralmente ele vem o tamanho A4, e o que acaba deixando a página um pouquinho menor. E às vezes o cliente, não, eu queria só ver isso em tela. Para que ele não quebre a página em duas, então é mais fácil a gente escolher o formato A3 de papel, porque é um formato grande e quando eu tenho bastante dados, principalmente com formatos como esse de planilha, vai ser mais simples trabalhar nesse formato. Eu posso dizer que eu quero margem ou nenhuma, nesse caso melhor nenhuma, para ele explorar totalmente o papel, né? Eu tenho a questão da escala. Essa escala significa que quantos por cento eu gostaria de ver. Por exemplo, eu vou ver só 50% aqui. Então ele vai diminuir o tamanho do nosso relatório para caber no papel também e dar mais espaçamento. Obviamente que nesse caso é melhor que a gente utilize o 100%. E se em algum momento eu não quiser, eu quero ver melhor os gráficos, então eu simplesmente coloco opções gráficos em segundo plano, né? E assim eu identifico todas as informações nas cores originais. Então isso é muito útil para que, caso o cliente queira fazer alguma impressão da tela com aqueles dados e aquilo não esteja presente no sistema já pronto para ele, ele tem a própria alternativa do navegador. Então, terminou de fazer isso, basta dar o salvar como PDF, escolher uma página, escolher um local, né? Pode ser downloads mesmo, onde a pessoa pode colocar em empresa underline total IRP para de repente mandar para alguém, certo? E assim nós já teremos então o relatório. Vamos conhecer esse relatório depois de pronto. Então lá empresa TotalRP, nós vamos dar um duplo clique para abrir no leitor e temos aqui um relatório prontinho, né, no formato que está na tela e com perfeição. Lembrando que eu poderia ter tirado, obviamente, deixando sem destaque a parte onde consta os botões e a barra de navegação azul. Então com isso nós temos um recurso poderoso dentro do nosso sistema, né? Podemos ver também em outro local, um outro exemplo, que é um relatório diferente, muito parecido com o que nós temos aqui. Vou pegar o geral mesmo, que ele tem bastante informações. Vamos lá no imprimir, clicamos aqui em imprimir e temos então a visualização daquele relatório.
mais uma vez, eu posso fazer diversas configurações. Não quero ver o gráfico em segundo plano. E eu tenho aqui um buraco. Ó. Ah, eu não quero esse buraco. Então eu cancelo, clico aqui, fecho, deixo todos os ícones lado a lado. Novamente, clico em imprimir. Aparece para mim agora sem segundo plano. Não quero mudar nenhuma definição, já está no tamanho do papel bom para mim. Ah, mas esse cliente vai querer imprimir isso. Ele vai mandar isso para uma impressora. Ok, então eu recomendo que utilize o tamanho A4. No tamanho A4, aqui no caso seriam só 2 páginas. Como a segunda página não é relevante, depois na hora de imprimir, ele manda imprimir só a primeira página. E com isso a gente consegue o quê? Estar dando para o cliente uma alternativa caso o sistema não tenha um relatório pronto e ele consiga por sua vez fazer isso. Eu vou dar um salvar aqui, né? Mais uma vez está lá, eu vou colocar aqui ó, estoque, vou tirar aqui que veio um caractere a mais, dou um salvar e voilá, né? Agora nós temos aí um novo relatório do jeito que o cliente queria. Ah, mas esse relatório está muito poluído, apareceu esses filtros, né? Se eu tivesse colocado filtros aqui, talvez fosse interessante que aparecesse esses filtros até para ele saber o resultado do relatório. Mas se ele não quer, o sistema TotalRP também tem essa facilidade. Eu consigo vir aqui e tirar. Vou colocar aqui um volume maior de produtos, por exemplo. Tá? Então eu tenho aqui o relatório agora com mais itens. Tirei o filtro. E agora o que eu vou fazer? Novamente vou clicar 3 pontinhos, apertar imprimir. Aparece para mim aqui o relatório. Agora eu posso optar em vez de paisagem em retrato, para ver se ajusta melhor. Se ajustou, dá para ler o conteúdo. Está em várias páginas por causa do número de itens que ele tem. Mas eu quero ver os gráficos. Novamente, clica em gráficos do segundo plano. Para aparecer e ficar mais evidente. Porque quando eu tiro, obviamente, pode ver que onde tinha as cores amarelas nas colunas, eles acabam desaparecendo. Nesse caso, eu vou optar para deixar a impressão mais parecida possível com a consulta. Dou um salvar novamente. E agora eu tenho produtos aqui. Aperto salvar novamente. Vou consultar. Agora eu tenho um terceiro relatório. Então veja que os filtros foram fechados. Tá? Vou diminuir aqui o tamanho de visualização. E temos um relatório pronto. Ou seja, nós damos mais poder de fogo aí para os nossos clientes na hora de fazer a utilização do nosso produto. Outra forma inteligente de você gerar imagens de qualquer sistema, de qualquer espaço que estiver no seu navegador, principalmente se você quer tirar, por exemplo, uma informação específica, quer tirar apenas um pedaço dessa informação, fazer algum tipo de observação e mandar para alguém, um dos recursos muito poderosos que nós encontramos nos navegadores são as extensões. Por exemplo, eu tenho aqui a extensão que nós chamamos de Screenshot Awesome. Né? Como é que a gente chegou aqui nessa extensão? Primeiro, nós temos uma biblioteca de extensões, né, em mais ferramentas, aqui em extensões, que mostram todas as extensões que eu tenho instalado junto no meu navegador, que me apoiam na hora da navegação. Eu vou mostrar para vocês o Awesome Screenshot e Screen Recorder, né? Que ele serve para fazer não só captura de telas, mas também pequenos vídeos. Para conseguir esse plugin, né, ou essa extensão, basta ir na loja do próprio Chrome, digitar aquilo que você precisa, por exemplo, eu coloquei aqui em Screenshots, e ele vai mostrar vários plugins. E você pode experimentar, a maioria deles são gratuitos, e que vão te auxiliar na hora da captura das informações e das imagens que você necessita. Nesse caso específico, por exemplo, eu quero apenas esse trecho de informação. Então
eu vou abrir minha extensão na área de captura, vou pedir aqui, ó, selecionar área, venho e seleciono a área especificamente que eu quero, peço para que faça a captura. Após a captura, ele abre uma barra de customização, né? Eu posso fazer, colocar algumas informações, como por exemplo, eu quero colocar um texto. Então eu vou colocar aqui, vou inserir o texto empresa total ERP resultado de setembro, por exemplo, apenas para poder dar essa informação adicional. Quando eu faço isso, ainda eu posso modificar, colocar essa informação aonde eu quiser. Se eu quiser sinalizar alguma coisa com mais ênfase, eu posso estar colocando uma informação, uma seta, posso colocar informação nessa seta, colocando um texto para que a pessoa preste atenção, por exemplo, ponto de atenção e assim por diante. Posso mudar cores, né? Aqui está vindo em vermelho, mas eu gostaria que fosse em verde e assim por diante. Eu errei, quero que volte, então eu posso simplesmente fazer um Ctrl Z ou dar um retornar, ou seja, eu tenho aqui um poder enorme de manipulação de imagens para que eu possa utilizar isso como ferramenta de apoio. Uma vez realizado, ele já pode ser finalizado, eu posso baixar ele e ele vai me dar em PNG, já em formato imagem, traz o CNPJ, eu posso complementar aqui como total ou em nome da empresa, né? Empresa total ERP. E assim, ao abrir a imagem, eu tenho a imagem com todas as informações que eu inseri para que as pessoas prestem atenção quando eu mandar isso por e-mail ou qualquer outro formato.